Olá, 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 muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma Conversa de Mães. Eu sou a Bárbara Couto e sou uma das fundadoras do projeto Educar Hoje e estou aqui hoje para mais uma conversa que tem o tema 5 passos para ser uma mãe zen. Este título, Mãe Zen, é assim uma provocação, digamos assim, porquê? Porque muitas vezes tenho mães que me abordam e que dizem: eu não sou nada dessas coisas, eu não consigo ser nada zen, tu pareces tão não sei o quê, tão não sei o que mais, tão pragmática, tão equilibrada, etc. E eu explico sempre a mesma coisa, que apesar de eu estar ligada a esta área de desenvolvimento pessoal, etc., que tenho as mesmas vulnerabilidades e fragilidades de que todas as mães. E costumo explicar estes 5 passos que eu aplico no meu próprio maternar e que me ajudam a perceber que, mais do que uma estratégia de meditação ou de mindfulness, que as atitudes que nós podemos ter face a este estado mais de equilíbrio são mais importantes, as atitudes do nosso dia-a-dia e pequenas coisas, pequenas mudanças de hábitos no nosso dia-a-dia, no final vão ter um impacto muito grande no relacionamento com os nossos filhos. E da minha experiência, aquilo que de facto mais nos faz sentir assim uma fricção e uma sensação de que não controlamos ou que queremos controlar é o facto de termos expectativas, muitas expectativas sobre como é que os nossos filhos devem ser, se devem comportar e também muitas crenças em relação a isso. Muitas dessas crenças, como eu já falei numa live anterior, vêm da nossa própria infância e dos modelos que nós tivemos como positivos e negativos nessa infância, mas de facto, se nós exercitarmos estes 5 passos, é muito provável que essas expectativas e essas crenças se vão moldando e que nós, como mães, sintamos que efetivamente não estamos tanto em julgamento, em fricção nesta relação com os nossos filhos e que depois, claro, também se estende para os nossos relacionamentos com os companheiros, relações de trabalho e por aí vai. Portanto, o primeiro passo que eu acho de extrema importância e que nós, de facto, hoje em dia estamos extremamente desligados é o passo de estarmos conectados com o nosso corpo. Ou seja, muitas mães que me abordam, elas vêm muito desligadas do seu próprio corpo. Então, como é que está a sua postura? Muitas vezes elas estão com as costas muito dobradas, com os ombros muito fechados, a proteger esta zona do coração. E então, um dos passos, uma das atitudes é de facto esta consciência diária sobre a nossa postura, sobre o nosso corpo. Então, o abrir o peito, colocar os ombros para trás, eu costumo ensinar este movimento de rotação dos ombros para trás, como se fossem umas asas a abrirem e depois, claro, noção de que a linha do olhar também diz muito sobre o nosso estado emocional. Então, se eu estou a olhar para baixo, quer dizer que eu estou numa atitude de fechamento, de negatividade. Se eu subo a linha do olhar, eu vou estar automaticamente com uma receptividade ao que o outro me está a trazer e com uma abertura também em relação à vida. Então, o primeiro passo é trazer consciência sobre o meu corpo. Será que eu estou realmente com o peito aberto? Então, o exercício que eu trago para vocês hoje, agora mesmo, é perceberem se o corpo está numa atitude de fechamento, de bloqueio ou se de facto eu estou aberta. E se não estão, vamos lá então rodar os ombros, abrir, subir a linha do olhar e quanto mais vezes ao longo deste dia e dos próximos dias se lembrarem desta fisicalidade, mais provável é ter depois na relação com os filhos, com os maridos, com os outros, uma atitude de abertura, uma atitude de visão mais elevada, visão superior, porque efetivamente o nosso corpo está diretamente relacionado com muitas emoções. Então, se eu estou com uma atitude mais de fechamento, mais de negatividade, isso vai passar depois para o meu emocional e para as minhas
relações. Portanto, começamos pelo corpo. O primeiro passo é começar pelo corpo. Boa? Depois temos o segundo passo. E este segundo passo tem a ver com a forma como eu me alimento. A alimentação em toda a corrente da medicina chinesa tem a ver com a forma como eu me nutro, como eu me amo. Então, porquê a alimentação? É que, de facto, o momento em que eu vou tomar as minhas refeições, ele pode ser um grande indicador de como é que está a minha presença, o meu foco, a minha concentração, como eu estou a tratar-me realmente. Então, a sugestão que eu tenho, este segundo passo, é estar mais atenta, ter uma atitude mais mindful no momento das refeições. E como é que isso se faz? É uma experiência muito interessante. É antes das principais refeições, do almoço e do jantar, fazer 3 respirações profundas. Então, inspirar pelo nariz, expirar pela boca. 3 vezes. Inspira pelo nariz, expira pela boca e inspira pelo nariz e expira pela boca. E então, só agora é que eu vou colocar o primeiro garfo na boca. O que é que isto faz? Com que eu, no momento da refeição, esteja mais no momento presente, mais focada no que eu vou fazer. E não faça aquela refeição atabalhoada, em 2 minutos, em que eu nem sequer me apercebo que o ato de trazer o alimento à boca, o ato da ingestão do alimento, significa um ato de amor por mim. Então imaginem as vezes que nós nos tratamos assim de qualquer maneira, comemos qualquer coisa rápido e sem o mínimo de consciência sobre este ato de amor por nós. Então o que é que vai fazer isto? Que este passo de alimentação com mais consciência, com mais pausa, onde eu sinto a mastigação do alimento, onde eu sinto o sabor do alimento, onde eu me cuido naquele ato de me alimentar, isto vai transpor para as minhas relações também, porque é mais facilmente eu vou estar presente e a escutar também e a viver o momento com o outro. Depois, o terceiro passo tem a ver com a forma como eu me deito. Muitas mulheres que vêm ter comigo dizem que estão tão exaustas que deitam-se para a cama, assim, de qualquer maneira, e sem ter um mínimo de ritual sobre esse momento. E depois o que é que acontece? Muitas vezes não conseguem adormecer, ou então acordam ao meio da noite. Então, de facto, a maneira como eu me deito, como eu encaro o momento da pausa para descansar, vai ter muita influência na forma como eu lido com o outro, se estou mais mindfulness, se estou mais zen ou não. Então, a sugestão que eu trago é: será que eu tenho um pequeno ritual para preparar esse momento? Na medicina chinesa e no Shiatsu Medicina, nós dizemos que essa energia da noite é uma energia mais yin, mais feminina, e que nós muitas vezes, com a agitação do dia a dia, com esta energia mais yangizada do fazer, do acontecer, não fazemos um movimento descendente, e este movimento descendente faz-se muito com rituais. Então, por exemplo, quando chegam a casa, colocar uma música mais calma, para de facto o corpo começar a descender esta energia. Terminar com as redes sociais ou noticiários que nos agitam e que nos incomodam pelo menos 1 hora antes da hora de deitar. Podemos também tomar um banho relaxante ou então fazer um escalda-pés, se não estiver uma estação quente, obviamente. Portanto, colocar uma bacia com água quente e colocar os pés assim a relaxar nessa água quente. E depois, no próprio momento em que eu me vou deitar, perceber como é que está o meu corpo, fazer um pequeno body scan. O que é um body scan? Como é que estão os meus pés? E relaxar os pés. E agora os meus joelhos. E a minha região abdominal, e as minhas costas, os meus ombros, a minha cervical, a minha cabeça. E isto, eu ao fazer um scan, o body scan, o que significa é um scan do meu corpo,
perceber que eu automaticamente vou relaxando essas partes do corpo. Então, esse momento em que eu vou dormir, ele vai também ditar, é um passo muito simples, o terceiro passo, mas que vai ditar a forma como eu estou nas minhas relações, principalmente com os meus filhos, no dia-a-dia. Quais são as expectativas? Ou será que eu estou demasiado na minha cabeça no futuro? O que é que eles vão ser? Como é que eles vão se comportar? O que é que eu quero deles? Então, estas atitudes vão ajudar, de facto, a eu estar mais focada no aqui e no agora, para me ligar de uma forma mais verdadeira, mais honesta, de uma forma mais empática, sem julgamento com o outro, neste caso com os meus filhos. Quarto passo, sim. Então, o quarto passo, já falei aqui um bocadinho noutro podcast, tem a ver com a escuta. Será que eu escuto verdadeiramente? Então, nestes momentos em que eu estou com os meus filhos, ou o meu marido, ou pessoas no meu trabalho, os meus relacionamentos, amigos, isso acontece muito com amigas, é no momento em que eu estou nesse social, esse lado mais social, perceber se eu dou um espaço para que o outro se expresse. E isto é treinável. Então, nesse momento, eu, em vez de querer dar uma sugestão, um concerto, consertar o outro, dar um exemplo da minha vida, que isto acontece muito, não é? Trazer um insight meu, não, dar esse espaço e perguntar-me, será que eu realmente posso escutar o outro? E este exercício no dia-a-dia vai fazer com que eu, no médio e longo prazo, me torne realmente esta mãe mais zen, tá? Portanto, eu primeiro abro o espaço e não estou logo a rematar e a tentar interromper com uma ideia minha, com uma expectativa, com uma crença minha. Então, dar esse espaço vai permitir que eu exercite o estar no aqui e no agora, e é um passo que não é simples, já falamos sobre ele noutro podcast, não é? Será que, porque é que os meus filhos não me escutam? Era assim o título, não é? Mas eu aconselho-vos a irem lá, a esse podcast, também para aprofundarem um pouco mais isto, mas realmente eu estar atenta a este momento em que eu dou um espaço ao outro, pode fazer de mim, de facto, uma pessoa muito mais centrada, equilibrada, mais empática, mais compassiva com os meus filhos e com os outros, no geral. E, por fim, o quinto passo, eu acho que é dos mais importantes, tem muito a ver com a atenção à forma como eu me trato a mim própria. Muitas vezes nós temos diálogos internos como, eu sou uma burra, sou uma estúpida, não devia, não... E então... isto é uma coisa que tem muito a ver, lá está, com a forma também como nós fomos às vezes educados e acreditamos nestas informações sobre nós, ou coisas que nos disseram, ou que nós de alguma forma concluímos acerca da forma como nos tratavam, por professores também, não é só o pai e mãe, mas familiares como avós, tios, primos, professores que têm um papel extremamente importante nesse diálogo, não é? Ou a construção desse diálogo interno. E aqui o exercício prático que eu trago e que me é muito, muito, muito útil é no dia-a-dia, quando me olho ao espelho, em vez de estar à procura da ruga, do ponto negro, da papada, não é? As mulheres têm muito essas coisas, não é? Da procura do defeito, procurar coisas que eu gosto em mim. Isto é contra um pouco aquela primeira coisa que nós fazemos, que é a procura do defeito, mas encontrar algo que eu goste. Então, eu tenho muito este hábito de procurar no espelho coisas que eu admiro em mim. As minhas pestanas, a cor dos meus olhos, e ficar um tempo a deter-me nisso. E quando olho e gosto e consigo apreciar a beleza, o bom, o belo, e eu vou conseguir também ver essa beleza, o bom no outro. E isso é de extrema importância. Porquê? Porque, de facto, nas minhas relações, e principalmente com os meus filhos, e eu quando exercito o diálogo interno de bom, de belo, de agradável, de um diálogo em que eu olho ao espelho e digo, és maravilhosa, eu amo-te, eu gosto de ti realmente, isso vai fazer com que no contacto com o outro eu consiga também estabelecer
esta energia e este diálogo também. Não esteja logo à procura do que está errado, do que não está certo. No fundo, vou repetir esse diálogo que eu tenho internamente com o meu filho, com a minha filha e, claro, muitas vezes com o meu marido, com o meu patrão, com as minhas relações de trabalho e por aí vai. Então, exercício prático para este quinto passo em que, de facto, eu devo atender mais ao meu diálogo interno. Diariamente, quando estou de manhã ao espelho, a fazer a minha maquiagem ou a colocar o meu creme, procurar algo que eu gosto no meu rosto. O que é que eu vejo de bonito, de belo, e perceber que é se encontrar da beleza e não do defeito, da marca que eu não gosto tanto, da mancha, não é? Da coisa mais negativa, vai fazer com que eu também exercite isto no relacionamento com o outro, principalmente como mãe. Então, quando eu observo a minha filha, o meu filho, eu vou também ser mais empática, mais compassiva e, acima de tudo, vou procurar mais ver o belo. Então vamos recapitular os 5 passos. O primeiro, estar atento ao meu corpo, como é que está a minha fisicalidade, será que eu estou com uma fisionomia de abertura, de expansão, de subida de linha do olhar, que vai fazer com que o meu emocional também esteja mais de acordo com esta fisionomia, ou seja, estou mais aberta, mais com uma visão superior, visão da águia, que eu chamo muitas vezes, portanto, exercitar já isso. O segundo passo tem a ver com a forma como eu me alimento. Será que eu posso respirar 3 vezes antes de cada refeição para estar mais a nutrir-me, a amar-me no momento em que eu me alimento? O terceiro tem a ver com a forma como eu me deito. Será que eu faço movimento descendente, ou seja, que eu passo de um estado mais yang, mais ativo, mais masculino, para um estado mais de introspecção, de recolhimento? E há algumas estratégias que eu trouxe, como colocar uma música suave quando chego a casa, uma música que me relaxe, fazer um banho quente, ou então um escaldapés, ou então, lá está, depois no momento em que eu estou mesmo na cama, fazer um body scan para que o corpo vá relaxando e, claro, tirar tudo que me agite, como redes sociais, noticiários, pelo menos 1 hora antes da hora de me deitar. Depois temos o quarto passo, que tem a ver com a escuta dos outros. Será que eu escuto realmente os outros? Então é dar este ato, este tempo em que o outro tem um espaço para realmente desabafar, comunicar. E porquê é que isto é tão importante? Porque no momento em que de facto eu estou na relação com os meus filhos, eu não estou a ser tão crítica, tão a apontar o dedo ou a consertar, a querer consertar ou trazer a minha visão. Então eu dou este espaço que traz uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais empática. E por fim, o diálogo interno comigo própria, que se pode exercitar de uma forma espetacular quando eu estou ao espelho. Então fazer este exercício. Será que eu vou procurar logo o que está mal, o que eu não gosto, ou posso de facto diariamente procurar algo que eu gosto? O meu sorriso, o meu olhar, a cor dos meus olhos, olhar bem fundo lá no olho e, claro, trazer uma sensação de que há beleza em mim, eu posso tratar-me bem, eu posso dizer no espelho, eu sou maravilhosa, eu amo-me e não há problema nenhum nisto. Pelo contrário, isto vai fazer com que eu também veja a beleza e trate melhor o outro, nomeadamente os nossos filhos, que é isso aqui hoje que é o foco. Então, são 5 passos que, de facto, ao serem exercitados de uma forma leve, simples, mas diariamente, com persistência, vão fazer de ti uma mãe mais zen. E como vês, não foi preciso parar, fazer uma meditação formal ou estar em posição de lótus, mas de facto são atitudes, são pequenas atitudes que nos vão levar, de facto, a estarmos cada vez mais presentes, mais equilibradas para quem mais amamos. Espero que esta conversa te tenha, acima de tudo, feito refletir. Isto não é
uma forma de tenho que fazer isto, não, é uma sugestão para nós pensarmos, refletirmos, experimentarmos e, claro, se alguma delas não fizer sentido ou tiver sido assim muito difícil para ti, vem, comenta, participa, porque nós estamos aqui acima de tudo para dialogar, para nos expressarmos e para trocarmos ideias sobre maternidade, sobre parentalidade, sobre relações, sobre comunicação, sobre formas de sermos a cada dia mais e melhores pessoas, acima de tudo. Espero que tenhas gostado desta conversa, que tenha feito sentido. Comenta comigo para eu também sentir que estás desse lado e espero o teu feedback também para depois entrarmos neste diálogo. Pode ser? Um beijinho, até à próxima conversa de mães.